Então aqui, ó, pessoal, já criei o meu fator de demanda, criado o meu fator de demanda, na minha classificação de carga nova que eu criei, ó, já está aqui. Então se eu vier aqui, ó, e der um OK, lembrando, ó, o nome aqui já mudou, e se eu vier aqui na minha tabela, ó, já mudou aqui para mim também, certo? E é isso. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael, sou engenheiro civil, pós-graduado em BIM. O meu objetivo aqui é produzir vídeos pílulas, ou seja, vídeos curtos focados numa ferramenta dentro do Revit, para ajudar quem está iniciando ou quem deseja iniciar a trabalhar com Revit dentro do BIM. E hoje eu vou falar sobre tipo de carga, na verdade classificação de carga, como se relaciona com os fatores de demanda das concessionárias que a gente tem pelo país e como que isso se reflete no painel elétrico. E claro, como criar novos tipos de carga, novas classificações de carga para criar novos fatores de demanda. Importante eu falar aqui, o meu template que eu uso para trabalhar e uso nos meus treinamentos, foi desenvolvido como base o template do Rodrigo Revit Map, que é assim, um cara é pioneiro na questão de produzir templates e famílias, tanto de elétrica quanto de hidrossanitário aqui no Brasil. E eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo, para quem quiser, vai ter o arroba dele aí para ir lá conhecer um pouco mais do trabalho dele e dos produtos dele, ok? Mas vamos lá, pessoal. Primeiro é importante a gente entender o que é o parâmetro tipo de carga, certo? Então, ó, eu estou aqui com esse projeto de referência, que é a mesma casa do vídeo anterior, que eu sempre uso ela nos meus treinamentos, né? E, por exemplo, se eu vier aqui, ó, na planta baixa, em qualquer ponto, seja ele ponto de iluminação ou ponto de força, né, ponto de tomada, clico aqui e aqui, ó, eu tenho diversos parâmetros para preencher. Os que eu vou interessar agora são esses aqui, ó, potência aparente, fator de potência, e o que a gente vai trabalhar nesse vídeo é aqui, ó, tipo de carga. Se eu clicar aqui quando eu coloco aqui, ó, eu tenho esse botãozinho dos 3 pontos aqui, ó, que aparece. E aqui eu tenho a lista de todos os tipos de carga que eu tenho no meu template. Certo? Pode ver aqui, ó, tem CPFL, tem Light Recon e tem CMYG. Mas antes disso a gente tem que entender o que é o tipo de carga, os fatores de demanda, e onde que eu vejo ele, onde que essa informação me é útil, o que ela me agrega. E para isso, primeiro, a gente vai abrir o painel elétrico. O painel elétrico dentro do Revit, pessoal, é uma tabela específica para o projeto elétrico envolvido dentro do Revit, onde ele lista todos os circuitos que a gente tem atrelado àquele painel. E o painel ele é gerado a partir de uma família de equipamento elétrico, normalmente uma família de quadro de circuitos, né, quadro de disjuntores. E aí eu tenho algumas formas de acessar. Eu posso vir aqui, clicar no meu quadro e clicar para editar o painel. Ou no meu navegador de projeto, eu posso vir aqui, ó, e clicar no meu quadro. Eu vou clicar aqui e eu já tenho o meu painel. Aqui eu tenho a lista de todos os circuitos atrelados nesse quadro, né? Balanceado. Eu posso controlar o balanceamento dele e eu posso mover os circuitos e diversas outras opções que eu tenho aqui. Nesse momento, a gente vai focar nessas opções aqui de baixo, ó, tá vendo? O que o Revit já faz? De todos os circuitos que estão atrelados nesse quadro, ele já separa pela classificação de carga. E ó, para cada classificação de carga, ele me dá o total da potência instalada, potência bruta. Opa! E de acordo com a regra, né, da classificação de carga, que varia, a gente vai ver isso daqui a pouco, ele aplica o fator de demanda. E aí, aplicado o fator de demanda, ele me dá a potência demandada. E aí, no final, ele ainda me dá o total conectado, né, o total bruto,
e me dá o total demandado, seja da potência, que a gente está vendo aqui, também da corrente, para poder ajudar na hora de definir os disjuntores. Mas beleza, a gente viu o painel elétrico e viu o que é a classificação de carga e como que ela vai atuar, no que ela vai me ajudar. Então eu quero vir aqui, ó, agora, né? A gente tem que ver como criar novos tipos de carga, né, novas classificações, porque eu preciso conseguir fazer projetos seja para Salvador, para Rio Branco, para Goiânia, para a cidade, para o estado que for do Brasil, eu consigo imputar as regras de fatores de demanda de cada concessionária que existe dentro do Revit usando a classificação de carga. Então, ó, de novo, posso ser qualquer um, viu, pessoal? Pode ser aqui, ó. Eu vou ter as mesmas regras. Eu vou ter a regra de potência aparente, fator de potência e tipo de carga. Então, eu vou vir aqui clicar nos 3 pontos primeiro. E aqui eu tenho a lista, né? Então, ó, de novo, eu tenho a lista de todos que existem. Eu posso vir, ó, criar um novo do zero. Eu posso duplicar um existente, eu posso renomear um atual e eu posso apagar algum, certo? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? A gente vai criar junto algumas classificações de carga. Eu vou tomar como exemplo aqui, ó, a CEMIG. Eu tenho aqui a norma diretriz 5.1, que é a norma para residencial básico, mas pode ser para qualquer tipo, certo? Então a gente tem aqui, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, tabela 11, fatores de demanda para iluminação e tomadas de unidade consumidora residencial. Seja para residencial básico, seja casa ou apartamento, eu vou usar essa tabela. E qual que é a regra dessa tabela? Ela está me falando aqui, ó, carga instalada, se for até 1 kW, né, 0,86. Se for de 1 a 2 kW, 0,81 e assim sucessivamente. Eu vou pegar essa tabela e vou colocar como regra dentro do Revit. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, de volta no Revit. E tá vendo, ó, eu tenho aqui, ó, fator de demanda. Eu já tenho criado, mas a gente vai criar junto de novo. Ah, isso aqui é legal, ó. Eu tenho selecionar a classe de carga para ser usada com os espaços. O que é espaço? No Revit a gente tem os ambientes, as rooms, que o pessoal da arquitetura usa, que é para poder definir os ambientes, nomear, tirar área e tudo mais. A gente tem uma função semelhante para map, que chama space, que são os espaços. Olha, se eu fechar aqui, os espaços ficam aqui, ó, na aba de analisar. Eles trabalham semelhante das rooms, só que eles são mais robustos, a gente consegue colocar mais informação neles. E eles são usados para poder fazer cálculos. Por exemplo, nesse meu projeto aqui, ó, eu ligar os spaces, olha, eu posso colocar como configuração, além de altura, nome, ó, eu posso colocar informações de luminância para fazer cálculo luminotécnico dentro do Revit. E eu posso colocar informações de fluxo de ar quente, ar frio, para poder, ó, fazer o projeto de climatização, fazer os cálculos de HVAC ou climatização dentro do Revit. Então, o Space ele é semelhante ao ambiente. Por exemplo, aqui eu também tenho um ambiente. Só que, ó, um ambiente que é usado na arquitetura, ele tem as informações mais básicas. Os spaces que a gente usa no map, eu consigo colocar uma carga de informação muito maior, certo? Se quiserem mais que a gente faça um vídeo aprofundando mais o uso do space, deixe aí nos comentários também que a gente pode programar um vídeo para as próximas semanas, ok? Assim como para painel elétrico, a gente viu bem por cima porque não é o foco aqui hoje, mas se tiver interesse de um vídeo aprofundado para painel elétrico, só deixar aqui nos comentários, beleza, pessoal?
Mas vamos voltar lá. Deixa eu desligar esses spaces aqui, que eles poluem a minha vista. Lembra do uso do VV, que eu comentei no vídeo passado. Nosso cockpit. Mas vamos lá. Se eu selecionar qualquer ponto aqui, tipo de carga. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquelas tabelas que eu tenho da norma da CEMIG e vou colocar no meu Revit. Então, para isso, aqui em fator de demanda, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos de novo. Então, ó, de novo, pego qualquer ponto elétrico que eu tenho no meu projeto, vou aqui, ó, eu vou ter um parâmetro chamado tipo de carga ou classificação de carga, porque quando eu clico aqui, ó, tá vendo? O nome correto é classificação de carga. É só que eu criei um parâmetro atrelado para poder facilitar o uso e eu poder ter mais controle, ok? Mas eu venho aqui nos meus 3 pontinhos de novo, ó. Tá aqui. E aqui a gente vai criar um novo junto. Mas só um adendo, pessoal. Eu tenho aqui a tabela da CEMIG, mas vamos fazer esse disclaimer aqui para as concessionárias. Facilitar o acesso às normas técnicas, porque tem muito que eu já fiz projeto para não só para Minas Gerais, mas para São Paulo, Rio, para Centro-Oeste, Nordeste, Bahia, Goiânia, Belém, e tem algumas concessionárias que é terrível a gente conseguir acessar as normas técnicas para a gente ter acesso a esse tipo de informação, e isso é muito importante. Então, fica o disclaimer para as concessionárias para facilitar o acesso às normas, não deixar escondido no site, porque tem vezes que eu precisei ligar para atendente de outro estado para conseguir achar essas normas. Mas vamos seguir aqui, ó. Estou aqui. Eu vou clicar, ó, mesma coisa na classificação de carga, aqui nos fatores de demanda, eu posso criar um novo, duplicar, renomear ou apagar. Eu vou criar um novo. Vou chamar aqui de CEMIG. Opa. CEMIG. Tabela 11. Iluminação e tomadas. Residencial. Posso colocar o nome que eu quiser, viu, pessoal? E aqui ele já me dá algumas opções. Eu posso colocar um valor constante. Por exemplo, se a minha concessionária para tal ambiente, para tal tipo de carga, para tal tipo de empreendimento, o valor é o mesmo, eu posso colocar aqui. Eu posso colocar um valor adicional no resultado, por exemplo, sempre coloco 50 VA, 50 volt ampere a mais na potência, porque aí no final ele vai sempre colocar 50 no final. Não vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar, porque aqui na nossa tabela ele trabalha por carga instalada. Então eu vou vir aqui, ó, eu posso ir pela quantidade, ou seja, pela quantidade de equipamentos, ou pela carga instalada, que vai ser o meu caso. Então aqui, ó, ele está me falando que eu posso colocar a cada tantos um valor, uma porcentagem, que é o meu valor do fator de demanda, ou aqui ele me dá um trecho, ou seja, por exemplo, aqui, ó, a cada 100 kVA, 100%, e os próximos tantos, 50%. A gente tem casos assim, a gente vai ver, ok? Só que aqui a gente vai colocar esse primeiro, ó, e eu posso acrescentar no mais linhas. Vou desligar aqui e eu posso acrescentar linhas. E aí eu venho igual na minha tabela, ou seja, de até 1000 é 0,86, aqui está 10.000, até 1000. 0,86, 86%. Certo? De 1000 a 2000, 81%. E a gente vem colocando manualmente. Pessoal, esse é um trabalho que a gente faz para os valores comuns, né, para as cargas mais comuns, uma vez só. Feito isso uma vez, acabou. A gente vai fazer isso no nosso template.
A gente não vai fazer isso no projeto, a gente não quer ficar esse processo toda vez. Então, fez a primeira vez no template, que aí todos os projetos que a gente fizer futuramente, a gente vai fazer por base naquele template e já vai vir com aquela informação, ok? Então, vou fazer aqui, vou dar um corte, vou fazer e já volto. Então, voltando aqui, pessoal, ó, a gente acompanha, ó, até 1086, aí vem de 1 a 2, 81, 2 a 3, 76, de 3 a 4, 72, assim sucessivamente, até completar. Então, ó, tá vendo? De 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6, e assim sucessivamente. E assim a gente criou um novo tipo de carga para a gente atribuir aos nossos pontos. Deu um OK. E agora vamos pegar um outro para a gente fazer, por exemplo, uma outra tabela que trabalhe com quantidade de equipamentos, não com a carga instalada. Cadê? Aqui, ó. Na verdade, isso aqui é um outro caso, na tabela 12, a gente pode fazer agora também, que é bem rápido, que trabalha de forma de aquele alcance que a gente viu no segunda opção. Vamos criar aqui agora. Novamente, a gente vem aqui, ó, e vamos pedir um novo. Opa, cliquei para duplicar. Na verdade, a gente pode duplicar assim, ó. A gente vem aqui em renomear e a gente coloca aqui, no caso, é uma oficina ou indústria. Eu vou colocar aqui indústria. E não é a tabela 11, é a tabela 12. E eu dou um OK. E agora, ó, eu venho aqui e mudo o tipo. E vou tirar tudo isso aqui. Vou tirar todas essas linhas que eu fiz. Eu dupliquei de uma existente. E mudei o tipo, porque, ó, aqui ele está me falando de 1. O fator de demanda de 1 para os primeiros 20. Então, ó, 20.000. 100%. E do que exceder os 20, 80%. E é isso, ó. Para os primeiros 20.000, 100%. O que exceder os 20.000, 80%. E tá aqui. Posso dar um OK. Certo? Um próximo que é interessante, ó. Vamos fazer esse aqui, ó, de ar-condicionado. Esse aqui, a gente vai conversar sobre ele daqui a pouco. Vamos fazer agora a tabela 14. Então, eu posso vir aqui, ó, tabela 14. Vou colocar tabela 14, ar-condicionado. Não, desculpa. Então, ó, vamos lá, vou fazer a tabela 14. Eu clico aqui nos dois pontinhos. Vou clicar aqui em novo. Eu vou colocar aqui, ó, CEMIG, tabela 14,
ar-condicionado. E aí não faz diferença se é residencial ou não. Isso aí. Posso dar um OK. É a mesma coisa, só que aqui ó, eu vou colocar pela quantidade. E aí eu coloco ó, de 1 até 60. Eu preciso colocar todos? Não. Eu vou colocar aqui junto com vocês, pessoal, só até os 5 ou 7 mais ou menos. Então, ó, mesma coisa, eu quero vir aqui. Ó, se tem 2 itens, é tanto. Se tem 10 itens, é tanto. É diferente aqui, ó, os primeiros 2 itens a tanto, depois o resto a 3. A gente quer a primeira opção. Eu venho aqui colocando. Então, ó, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 em diante. E aí, ó, 100, 92, 100% da demanda, 92%, 84%, 76%, 70%, opa, 65%. Coloquei só até 5. E tá feito. Certo? Agora, ó, muito importante, o que a gente fez aqui foi criar o fator de demanda. E aí a gente tem que criar agora a classificação de carga para atribuir esse fator de demanda na classificação de carga, ok? Por exemplo, eu venho aqui, ó, só vou corrigir isso aqui, porque senão no meu template vai ficar errado. Ó, ok. Então, por exemplo, eu vou criar um novo, vou chamar de CEMIG tabela 11, tomada, iluminação. Ixi, dei enter sem querer. Tomada, iluminação residencial. E aí, ó, eu venho e escolho aquele que a gente criou. E dou OK. Agora tá certo. Posso atribuir isso. Como a gente não vai trabalhar com espaço agora, não é importante. A partir do momento que vocês tiverem um fluxo que vocês fazem muita demanda do espaço, é legal. Eu posso também vir aqui, por exemplo, ó, duplicar esse aqui, renomear, chamar de indústria. E aí eu mudo para colocar aquele, ó, indústria que a gente fez. Certo? Então eu dou um OK. E ó, por exemplo, esse aqui, ó, foi iluminação indústria. Se eu vier aqui na minha tabela, tem uma iluminação indústria que vai ter pouquinho, que é só, ó, questão de uma tomadinha, uma lâmpada. Informações úteis a gente tem em mente quando a gente vai usar classificação de carga. Projetos maiores que a gente fizer, vou corrigir aqui, tabela 11 para iluminação. Projetos maiores, por exemplo, projetos que tem dois ou mais quadros disjuntores, de circuitos. Que nem essa casa aqui, ó, se a gente prestar atenção, a gente tem um quadro principal, a gente tem um quadro do barrilete e a gente tem um quadro do medidor. Então eu tenho 3 quadros no meu projeto. E o que é interessante, por exemplo, eu tenho o meu quadro do barrilete e eu tenho fatores de demanda aqui, ó. E quando eu ligo esses quadros um no outro por circuito, ou seja, eu faço a conexão correta deles, e é outro vídeo que a gente pode trabalhar, como trabalhar um projeto com mais de um quadro, só deixar nos comentários se vocês quiserem, para a gente agendar esse vídeo para as próximas semanas. Mas sempre que a gente tiver mais de um quadro e a gente ligar eles por circuito, os valores isolados por classificação de carga, ou seja, pelos tipos de carga, vai vir sempre separado. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 5.000 de aquecimento, tabela 14 aquecimento aqui, ó.
E aqui embaixo, no meu quadro geral, eu tenho 10 mil. Tanto é que esses 10 mil está com 92% de fator de demanda. Já aqui embaixo está com 100%, porque eu só tenho até 5 mil. E aí seria a tabela 14. Mas se eu vier aqui, por exemplo, e tirar o circuito do meu barrilete jogando no quadro geral, olha aqui, ó, eu tenho só 5 mil de aquecimento no meu quadro geral. E é, provavelmente, cadê meu chuveiro? Os 5 mil do meu chuveiro, que também é no mesmo fator de demanda. Ou seja, eu posso ter vários e vários quadros, se eles estiverem feitos certinho e conectados da forma correta, ele vai levar e vai sempre no final fazer o cálculo correto. Deixa eu vir aqui, ó. E aí, por exemplo, se eu abrir o do meu medidor, que só tem o quadro geral ligado a ele, eu tenho separado aqui, certinho, e calculado a demanda do meu projeto. Certo, pessoal? Então é bom a gente sempre fazer, putz, mas eu tô cheio de quadros aqui, será que vai dar certo? Dá certo. É só fazer legal. Agora sim, qual que é as limitações? Porque não é perfeito, tem algumas limitações no uso dessa ferramenta. Nem a gente viu aqui, ó, por exemplo, nessa tabela, cadê? Tabela 13. A tabela 13, ela trabalha com duas variantes. Ela trabalha com o número de aparelhos e ela trabalha com a faixa de potência. Ou seja, se eu tiver 4 aparelhos, eu vou ter uma faixa de eu vou ter um fator de potência se esses 4 aparelhos baterem até 3.500 watts, e eu vou ter outro fator de potência se eles passarem de 3.500 watts. O Revit hoje ele não consegue trabalhar com as duas variáveis. Ele só trabalha com uma variável que nem a gente viu. Se a gente voltar aqui na planta e editar qualquer um, tá vendo? Ó, eu só consigo ou constante, ou pela quantidade, ou pela carga. Eu não consigo pela quantidade e pela carga. Essa é uma limitação que ele tem. E qual que é a minha sugestão para vocês? No template, coloca a forma mais comum. Por exemplo, forno e fogão elétrico. Uma residência, um apartamento, vamos colocar aí, vai ter um fogão e um micro-ondas. No máximo vai ter, quando é uma residência de alto padrão, o pessoal coloca uma churrasqueira ou coloca um fogão na área de lazer no fundo. Então assim, se eu criar um tipo de carga, né, uma classificação de carga para um fogão no projeto, 2 fogões e 3 fogões, ou seja, se eu criar 3 classificações de carga, respeitando respeitando o meu alcance de potência, ou seja, aplicando essa regra, ou seja, eu vou ter uma classificação de carga para quando o meu apartamento ou minha casa tiver só um fogão, eu vou ter uma classificação de carga para quando o meu apartamento ou minha casa tiver, por exemplo, 2 fogões ou um fogão e um forno micro-ondas, e aí eu vou colocar essa regrinha aqui no meu fator de potência. Deu para entender? E aí um outro caso semelhante, que é muito comum não só aqui na CEMIG, mas nas outras concessionárias, é com as bombas. Normalmente o pessoal já tem bem tabelado, assim, já tem dimensionado a questão das bombas. E aí não tem jeito, isso aí a gente vai... a bomba em si é um tipo de carga que a gente teria que criar no projeto de acordo com o que ele pede. Porque, por exemplo, eu não preciso colocar no meu template toda essa tabela, porque eu teria que criar um tipo de carga para bomba de 1/4 com um motor, bomba de 1/4 de cavalo e um motor, ou seja, uma bomba no projeto. Aí eu vou ter uma demanda de 0,62. Claro que é um tipo de carga com uma constante, aí nesse caso seria constante. Mas, por exemplo, no meu projeto de residência eu tenho 2 bombas de 1/4, que seriam, por exemplo, projeto, caso onde tem piscina, a gente tem uma bomba para circulação, para recirculação da piscina, e às vezes uma bomba para hidromassagem, ou seja, são 2 bombas.
Então já o fator de demanda seria 0,5. Ou às vezes eu tenho 3 bombas, que se a minha piscina é aquecida, o fator de demanda seria 0,43. E na verdade eu estou fazendo um projeto de infraestrutura, eu tenho uma bomba de 7,5 cavalos. Na verdade eu tenho duas, porque eu tenho uma bomba reserva. Então vê como diferencia. Então nesses casos da bomba, é uma classificação de carga que a gente teria que criar para o projeto. Por isso que é importante a gente aprender a criar para a gente atender às necessidades de projeto. Diferente de fogão, que a gente pode criar, como é mais comum, é super mais comum, a gente cria esses casos no nosso template para, por exemplo, até 3 aparelhos, ou seja, até 3 fogões. A gente já coloca até nessa conta o micro-ondas para a gente já não ter que sair criando, ganhar tempo. Certo, pessoal? Outro caso que a gente tem que saber é o seguinte, porque tem muita concessionária que a demanda final não é só uma somatória. Porque vamos voltar aqui, ó. Eu tenho meu quadro geral, que ele pega toda essa somatória aqui da potência demandada, ele me dá esse valor final. Mas tem muita concessionária, por exemplo, quando tem ar-condicionado, ou quando tem bomba, o que ela faz? Ela aplica um fator de correção, ou seja, é o somatório de carga de iluminação, é o somatório de carga de tomada e é o somatório de carga de bomba vezes um fator de correção, 1,5, chutando um valor aqui. E a gente não consegue, nesse somatório final que o Revit dá, a gente não consegue aplicar nenhum tipo de fator de correção. Então, assim, nesses casos, ele não conseguiria atender o meu cálculo final. Mas vamos parar para pensar aqui, né? No meu painel, ele já está me dando o total separado por tipo de carga, bruto. Ele está aplicando o fator de demanda que eu já configurei e está me dando um valor total aqui. Olha o tanto que ele já me facilitou. Se eu precisar de algum tipo de carga, alguma classificação de carga, aplicar um fator de correção, é só eu pegar esses valores finais aqui, aplicar onde eu precisar aplicar e eu tenho. Ou seja, me facilita muito, mesmo que ele não me dê a resposta final, mesmo que o painel do Revit não me dê a resposta final, ele já me facilita muito, já me dando os valores finais. Que aí se precisar fazer alguma correção, eu faço e já me facilita. E aí eu posso até depois gerar uma tabela e jogar para dentro da minha prancha. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou buscar responder todo mundo. E se quiser que eu mantenha a produção, se está gostando dos vídeos, pessoal, curte o vídeo, compartilha e, mais importante, se inscreve. Se inscrever ajuda muito no começo. Então, quem ainda assiste os vídeos, gostou, achou útil, se inscreve no canal, dá essa força. Beleza? E deixa aí nos comentários próximos assuntos. Por exemplo, eu estou querendo planejar um próximo assunto de como criar novos tipos de tubulação e trabalhar com tipo de sistema no projeto hidrossanitário. Se tiver qualquer dúvida, por exemplo, a gente viu bastante painel elétrico hoje. Quer que faz um vídeo só sobre painel elétrico? Deixa aí nos comentários. Quer que faz um vídeo só sobre circuitos? Deixa aí no comentário. Quer um vídeo sobre as diferenças de ambiente e espaço? Deixa aí nos comentários também. Certo? Então, pessoal, curte, compartilha, principalmente se inscreve no canal e é isso. Muito obrigado e até mais.